tanto evoluir, nos corta também algo tão importante, né? Você sabe que isso de ter esse refúgio, por exemplo, na PNL, na programação neurolinguística, que você ancora também seus sentimentos, né? E o nome é lindo, que é ancoragem. É uma técnica de ancoragem, tem lá coragem dentro disso. E, às vezes, as pessoas acham que... Falam, meu, você é louca, porque essa semana eu estava precisando de um afago. Eu falei, sabe para onde eu vou? Eu vou lá para a Dona Maria, que era um lugar, assim, anos 80, com alguém que eu amava, e eu entro e eu fecho o olho e ninguém vai me dizer que eu não fui. Porque a sensação que eu tenho é essa. E aí, quando a gente insiste em querer dividir, em querer colocar dentro da nossa tridimensão, aqui, bidimensão, unidimensão, que a gente fala, mas isso não existe. Existe ou não existe? Porque eu acho que existe. A partir do momento que está na nossa mente, já existe. E aí, meus companheiros, você pega, por exemplo, os homens, que são muito mais óbvios que as mulheres, e você conta uma história bem assim, sedutora, com personagens sedutores, reflete no corpo dele. Né? Sim. Estamos falando daquela reflexão que a gente vê. É verdade ou não é? Sim. Refletiu no seu corpo. É verdade ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, porque dá para ver. Então, a gente também tem que quebrar essa barreira de só acreditar no que é material. Sim. Sim. Eu queria me veio de falar uma poesia do meu pai. Uma poesia que meu pai escreveu nos 90 e pouco, sei lá. Eu lembro que eu falava no colégio. E quando a Vilma começou falando o que é o coração, me veio essa poesia que é o seguinte. O que é o coração, além de ser um órgão oco e muscular, habitante da cave e do tórax e bebedor de sangue? Sangue, esse vinho tito e sonâmbulo que noite afora rege as sinfonias do corpo e nutre de imagens nossas fantasias imperdoáveis. O que é o coração? Além de ser essa bomba vital, maestro crucial, que sob o ritmo cardíaco da sua batuta comanda a espécie e a odisseia humana. Coração, casa velha, solitário caçador, catre de emoção, pátio incansável, turvo leopardo, andarilho rubro, arroio louco, óase súbito, desatinado amigo, imperfeito parceiro, cofre, nave, grito, quimera incurável, guerra sem armistício, canção. Seu Vital. Eu chamaria o intervalo. Vamos ter um intervalo agora. Mijadinha, cafezinho, não sei o que, tá, uma água. Que 15 minutos, lindo. é isso? Que bonito isso. Bonito, né? Muito. Que é o Coração. Um livro dele, Coração de Areia, acho que é de 95. Seu Vital. Seu Vital. Véio Vital é força. Salve a força do Véio Vital. Vixe E o Maria. colo, né? Se a gente vai também, o que é o colo? Quando a gente põe alguém aqui, sabe? A pessoa, você pega a criança para acalmar, você não põe aqui, você não põe no colo distante, você não... A gente pega aqui, ó, na hora. Sim. Eu aqui como mãe. Caiu, pegou, Sincronizou na batida. colocou. Wi-Fi. Bum. Conectou, né? Isso é, não precisa nem falar. É shh. E esses barulhos, né, que a Também gente faz, é uma a batida do coração, que desde o útero a gente já vem ouvindo. Tum, tum. Ele tá com aquele barulho. Imagina o som que é Oxi. o barulho do coração para um bebê que está aqui dentro, né? Minha gente. Partiu. Partiu. 15 Partiu. minutos. 15 Intervalo. minutos. Volta aí. Temos Renan Ranucci. Temos Clóvis Barros Filho, Daniel Castanho. E temos nós. It's us. Valeu. Um deep breath. Um retreatzinho. É isso. O sinal vermelho. A gente Sinal podia vermelho. começar a ressignificar todos Isso. esses momentos de irritação para a gente entender que aquilo é o desafio, é o momento que você precisa pro deep breath. Semáforo vermelho, imagina a humanidade inteira respirando no semáforo. São Paulo, todo mundo parado, todo mundo... Aí daqui a pouco a pessoa já sabe quantas respirações cabe no semáforo vermelho e ela dá a última respirada, abre o olho, ficou verde. Puf, vai. Ponto.
Aí começa a vida toda a sincar, a vida toda sincrônica. E metade está sempre andando e a outra metade parada. Ó, muita gente perguntando da música, essa música maravilhosa, Gravidade Zero. A Bárbara Dias, que é a cantora e a letrista, é que fez esse desenho maravilhoso. As pessoas também perguntando sobre o curso que a gente citou, o Reaprendizagem Criativa, a turma Gravidade Zero, que é o curso de criatividade que eu, o Renan, o Dante e a Tânia nos juntamos para disponibilizar gratuitamente no começo da pandemia. Não está nesse momento aberto gratuitamente, mas vai estar aberto para quem está acompanhando o Retiro Gravidade Zero. Eu vou falar um link. Depois no próximo intervalo, sei lá, coloca na tela. Eu vou falar agora. Quem conseguir anotar, anotou. Quem não conseguir, aceita que não conseguiu. Deep Breath. E mais na frente vai aparecer na tela. reaprendizagem.com.br reaprendizagem.com.br/live. E o cupom para entrar de graça é HSM Now. HSM Now escreve HSMNAU. Não, NOW. Eu vou chamar também, eu tenho, a partir do dia 23, eu começo 10 dias para a gente, gratuitamente, lá, rafabrits.com.br. Assim, homens, vocês são super bem-vindos, legal, mas é só para mulheres. Esses meus cursos, e a gente vai falar sobre os nossos boicotes. Então, são 10 dias para a gente identificar e acolher. Antes eu falava combater, eu estou mudando essa palavra, combater. Boa. Então, é acolher esses boicotes que a gente acaba fazendo. Então, rafabrits.com.br, todas convidados. E vocês, rapazes, um beijo, um abraço, não sei. É engraçado, quando eu faço reunião de briefing com empresas que eu vou fazer palestra, eu fico observando a linguagem, né? E é incrível como dói no coração. Quando começa a falar, não, precisamos matar o concorrente, destruir o concorrente, não sei o quê, aniquilar. Uma linguagem de guerra, né? Como o Dante falou mais cedo, parece que aquela arena lá do Egito, da Grécia, nunca foi desmontada. E continua uma grande guerra, né? E tem muito a ver com o que o Renan vai falar, né? E sobre o que todo mundo está falando aqui, sobre essa indivisibilidade. A hora que a gente entender que não existe, acabou o carbono, começou aqui o oxigênio, não sei o que, começou. Então, assim, é ilusão. Se você acha que você está separado de algum corpo, de qualquer outra... Porque você tem nojinho, eu tenho nojinho. Tá junto. Aceita que tá junto. Sim. E, bem, agora então, Renan. Renan é o nerd com mais coração que eu conheço. Nerd, programador, tecnologia, do sei o quê, do software, do babado todo, não sei o quê, mas, não que nerds não tenham coração, mas dos nerds que eu conheço é o que tem mais coração. É isso. E ele também, junto com o Dante, começou esse movimento Gravidade Zero, que aí começou a acoplar muitas pessoas. Ele participou também da Singularity University ano passado, aquela de 3 meses, junto com o Dante. E agora está aqui conosco, com vocês, Renan Ranucci. Arrasa! Eu tinha que começar respirando, sério. Eu tô completamente energizado pelo amor de todo mundo, pela essa sintonia, por essa presença. Caramba, dividir estúdio fora de órbita, com tanta gente especial, é algo surreal. É surreal, eu não sei explicar o que é isso. Não, de coração. Eu lembro como se fosse a primeira vez, assim, quando eu entrei no palco, queria eu que fosse no palco, na plenária principal da HSM. Eu olhava aquela plateia gigantesca, 5.000 pessoas, aquele palco lindo e maravilhoso, e eu sempre sonhei que um dia eu estaria ali, compartilhando um pouquinho daquilo que eu acredito, abrindo um pouquinho meu coração. E esse dia chegou, numa nave espacial, fora de órbita. Caramba, eu não sei descrever o que eu estou sentindo aqui, mas é amor, de coração. Como o Murilo falou, eu acho que eu sou um nerd que tem um coração do tamanho de coração de mãe, sabe? Eu sempre me senti essa pessoa muito materna, até feminino, de certa forma, sabe? Aquela pessoa sensível, emocional, aquela pessoa que ama acolher, ama servir. E sempre que eu via a tecnologia, eu via como uma forma de talvez tentar devolver um pouco para a gente essa humanidade inteira que a gente perdeu. Sabe tudo isso que a gente perdeu?
E quando a gente chega lá na Singularity, é extraordinário a gente ver tudo que está acontecendo lá. A gente vê as tais tecnologias exponenciais, essa velocidade inteira, aceleração da aceleração. Imagina essa velocidade inteira acontecendo no nosso mundo. Caramba, é uma coisa meio que sobrenatural que não dá para acompanhar. Afinal, a tecnologia ela é artificial, mas o ser humano é natural. A gente não faz sentido tentar acompanhá-la. Não faz sentido tentar ser ela. Não faz sentido. Não é a pista que a gente tem que seguir. O problema é que a gente está escolhendo as coisas erradas. Sabe como escolher as coisas erradas? Pensa comigo, uma pergunta simples para a gente começar a sintonizar. Quem quer ser mais eficiente nesse ano? Pensa, caramba, veio uma pandemia, tanta coisa aconteceu, você quer ser mais eficiente? Vamos decantar isso. Imagina agora você num campeonato contra uma máquina, contra uma calculadora. Pergunta fácil. 2 vezes 2. Todo mundo respondeu, hein? 4. Não teve problema nenhum. Vou perguntar uma outra coisa também fácil. 1, 2, 3 vezes 4, 5, 6. O que aconteceu com a gente agora? Tá carregando, hein? Alguém acertou? Alguém aí no chat acertou alguma coisa dessa? Eu acho que não, hein? Talvez uma daquelas frases mais antigas que a gente tenha esquecido, mas errar é humano. Eficiência é coisa de máquina. Ineficiência é coisa de ser humano. Mas não, a gente está sempre tentando ser mais eficiente, mais produtivo, correndo. Essa corrida maluca, como o Dante falou. E aí, quando a gente vê isso acontecer, vê a tecnologia fazer tudo isso, a gente começa a temer ela. A gente fica, caramba, eu acho que eu não consigo ser tão rápido quanto ela. Ela está acelerando, acelerando, acelerando. Onde é que eu vou ficar nesse mundo? Qual é o meu papel? E aí, o que acontece quando tudo isso acontece? Onde a gente se encaixa dentro disso tudo? E aí, vem o Bill O'Brien e diz uma coisa que, meu Deus do céu, eu acho que tem tudo a ver com a tecnologia, então eu vou tentar ressignificar o que ele diz. Ele diz, a qualidade da intervenção depende da qualidade interna do interventor. Se eu fosse ressignificar essa frase, como é que eu ressignificaria? A qualidade da tecnologia depende da qualidade do seu criador. Pensa comigo. Será mesmo que a gente tem que temer tanto a máquina, tanta essa aceleração, ou talvez a pista da gente seja outra pista? E o problema que está acontecendo, talvez, é porque a gente se separou. A gente se separou. É como se o designer da humanidade fizesse merda. Ele diz assim, não, eu vou desenhar a humanidade agora de uma forma genial. Eu vou desenhar ela de forma linear, de forma exponencial. Não é nada disso. Ela é natural, ela é orgânica, ela é circular. E aí a gente vive essa ilusão da separação que não faz o menor sentido e a gente não percebe que esse desenho ocasiona quase que todas as nossas ilusões. Todas as nossas ilusões. Isso não faz o menor sentido viver isso, mas é o que está acontecendo com a gente. A gente está nessa pista e aí vem escassez, vem medo, vem guerra, vem tudo isso que a gente ouviu tanto aqui hoje. Otto Scharmer, que vai estar aqui com vocês amanhã, ele divide a ilusão da separação em 3 ilusões. E eu, como nerd, vou trazer uma 4ª para vocês, tentando, tomara que ele não discorde de mim, mas tentando trazer um pouco dessa atualização do que está acontecendo na nossa humanidade. A primeira das ilusões, ele sempre fala assim, ó, nós e eles, nós e a natureza. Nós e eles, nós e os outros. Nós e eles, nós e nós mesmos. Imagina agora um espelho na tua frente. Você e você mesmo. E aí, se a gente fosse entrar dentro disso, a primeira ilusão, eu lembro da minha aula de ciências. Chegaram para mim e disseram assim, ó, Renan, a gente vive, na realidade, num ecossistema. E o ser humano é o topo da cadeia alimentar. Blá, blá, blá. E a gente vive nessa crença, achando que a gente não é natureza, abusando da natureza, utilizando sem consciência alguma, sem coerência alguma, como Vilma disse muito isso pra gente, e aí a gente não percebe que ela é circular, que tudo tem um papel. Eu lembro que o Murilo, eu não vou conseguir contar como ele, porque ele é genial na criatividade, na comédia, mas ele fala assim, ó, tudo na natureza tem um papel, até a merda que você caga. Porque ela vira estrume, ela vira adubo, que vira alimento de novo e volta. Então tudo volta. Mas a gente fez essa ilusão e a gente se separou da natureza. Nós somos natureza. E quando eu penso em natureza, eu lembro sempre da minha mãe. Talvez porque... Alguém já se perguntou por que não existe pai natureza? Pai natureza? Eu acho que é porque a mãe natureza... A mãe, ela tem uma tecnologia nativa humana que, no meu coração, eu tenho certeza que é a que vai salvar a humanidade, chamada amor incondicional. Amor incondicional vem de fábrica. É bizarro o que a mãe faz.
Assim, não tem condições, não tem negociação, não se existe a expectativa na mesa, não existe nenhuma... Sabe até, assim, vou trazer para o mundo corporativo isso de uma forma mais fácil de entender. Imagina que hoje, a gente sempre, quando está numa negociação, a gente gosta de jogar um jargão corporativo dizendo assim, ó, a gente aqui não é que nem os outros não, que é ganha, perde, você, né, sempre a pessoa tentando tomar vantagem em cima de você. Aqui não, é ganha, ganha. Tem que ser bom para os dois lados. A mãe vai lá e diz, não é assim não. Se você ganhar, eu ganhei. Afinal, somos todos um. Essa consciência de que o outro sou eu, me mostra que existe uma autorrecíproca na mesa. Que se eu faço bem para o outro, eu estou me fazendo bem. Afinal, ele sou eu. Imagina assim, ó, a nossa fonte de felicidade é sempre nas coisas erradas. Mas a felicidade mais especial é aquela que a gente faz o outro feliz. Ela se torna perene, ela se torna sustentável, ela não passa. E ao mesmo tempo que a gente fez o outro feliz, a gente se fez feliz. E experimenta se doar numa ação social. Se doar, não é assinar um cheque, se entregar. Isso muda tudo. A segunda ilusão, por Otto Scharmer, é a ilusão nós e eles, onde eles são os outros. E eu vou trazer 2 olhares sobre essa ilusão. Primeiro olhar, nós e eles, os outros enquanto pessoas. Simon Sinek, né, um dos TEDs mais vistos da humanidade, aquele Start with Why, começa com o porquê, o círculo dourado, né, o Golden Circle, ele diz pra gente, no último livro dele, que a gente está jogando o jogo errado. A vida, na realidade, é um jogo infinito e não um jogo finito. E que a gente não devia estar olhando para o lado toda hora, se comparando, competindo, tentando ser melhor do que o outro. Não faz o menor sentido. Nós somos singulares. E por entender que a vida ela é um jogo infinito, eu me lembro dos aprendizados mais lindos que eu tive esse ano com Tânia Mujiga, que vai estar com vocês amanhã. Ela me ensinou que a gente tem que se autoacolher. A gente tem que exercitar a autoempatia. E no final do dia, ao decantar o que aconteceu comigo, amanhã eu vou ser um Renan melhor do que eu fui hoje. Nunca olhando para o lado. Mas ecossistema e não nesse ecossistema. É uma letrinha. E aí vem para mim um dos que mais me traumatiza. Nós e eles, nós mesmos. Por que a gente faz isso com a gente? Eu acompanho, sou fã da Rafa, está aqui dividindo palco com ela. Essa nave espacial é algo muito especial. E eu lembro de um stories dela, stories não, de uma live dela, que ela trouxe uma analogia bem boba, bem criança, mas linda. Assim. Ela diz assim, espelho, espelho meu. Quem é mais linda do E aí, como é que eu vou vencer esse espelho? E aí ela dizia, espelho, espelho meu, quem é mais eu do que eu? Bem, aí agora ganhou. Aí, mas será que essa resposta do espelho para ela seria para você? Será que faz sentido isso? Será que você está sendo você? Será que você se enxerga? Ou na tua mochila, tu está carregando tanta coisa que tu está tão pesado que tu não se reconhece? Michelangelo, ele diz assim, ó, eu vi o anjo dentro daquela pedra de mármore, e ia esculpindo, tirando os excessos para revelar a obra de arte que lá ali dentro estava. A gente nasce uma obra de arte, pelo amor de Deus. Deus é perfeito, Ele é o Criador, Ele te criou perfeito, Ele é uma obra de arte. E aí a gente vai colocando o quê? Um monte de máscara, de capa, um monte de coisa em cima. Ego, apego, vaidade, mentira. Cara, parênteses sobre mentira. Cenário para vocês caminharem comigo. Era de noite, umas 2 da manhã. Sabe aquele momento que você já se misturou com a tua cama de tantas séries em seguida você estava assistindo no Netflix. E eu estava sendo a cama, e aí passou uma cena, minha esposa parou e disse assim, tu ouviu isso? Eu disse, o quê? Quando a gente mente, a gente se divide em 2. Eu... Está explicado. Toda vez que a gente mente, existe a versão de verdade, aquilo que aconteceu, e a versão de mentira.
E aí vem mentira cabeluda. Minha teoria, eu acho que é mentira cabeluda porque ela está encobrindo outras mentiras. E a gente vai mentindo, mentindo, mentindo. De repente a gente está super distante da nossa essência. A gente nem mais se reconhece. Aí a gente mente para a gente mesmo e fica com a versão de mentirinha, em vez de ficar com a nossa verdade. E aí essas mentiras todas a gente tem que carregar na mochila. Por quê? Porque senão a gente vai ser incoerente. A gente tem que guardar tudo isso para que as histórias não entrem em dualidades. Isso é muito perigoso. Outra coisa muito pesada no nosso mundo corporativo, expectativas. A todo momento a gente carrega na mochila expectativas que os outros colocaram, pressões, julgamentos. Cara, a gente tem que respirar. A gente tem muito que voltar para casa. Talvez o futuro do futuro seja esse passado mesmo. Talvez a linha de chegada, como disse o Dante, ela não esteja na nossa frente, mas atrás da gente. Quando eu penso sobre isso, eu trago a minha quarta ilusão. Ousadia da minha parte, como eu já disse, é a ilusão da separação com a tecnologia. A gente vive vendo manchetes em todos os lugares sobre o poder da tecnologia, não é? Em 20 anos, 86% dos postos de trabalho serão substituídos pela máquina. Inteligência artificial, blá, blá, blá. Robótica, tá. É só sobre isso. Na realidade, tem duas coisas que a mídia faz com a tal da tecnologia. Ou ela super glamoriza, dando a entender que é super fácil, lindo e maravilhoso, e tem unicórnios, decacórnios, e que é um vale encantado, o que é uma grande mentira. Ou, a tal da bolha das startups, ou ela vai lá e bota a gente, como os filmes de ficção científica, onde ela é super do mal, manipula a gente. Como esses cabinhos dentro dessas pessoas aí, viciadas e reféns desse celular. É quase como se elas não conseguissem mais ficar offline. Talvez offline seja o novo luxo. Offline seja o novo luxo. E talvez a gente não esteja temendo a tecnologia, como a gente falou. A gente esteja temendo o criador dela. A gente teme a tecnologia ou o criador dela. Afinal, não sei se vocês até viram, tem um novo filme maravilhoso no Netflix chamado Dilema das Redes. E nesse filme, ele mostra uma coisa, que no Vale do Silício, 50 designers entre 20 e 35 anos criaram códigos que manipulavam a vida de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente está temendo a máquina ou o criador da máquina? E aí quando a gente pensa na máquina, vem Peter Diamandis, cofundador da Singularity, ele diz algo maravilhoso naquele livro Abundância dele. Ele fala o seguinte: existem 6 Ds. O primeiro passo para algo se tornar abundante é algo se tornar digital. Digital. Do digital, quando a gente cria algo de forma digital, o que acontece naquele momento? A gente começa a duvidar se aquilo vai dar certo, porque é quase como se fosse uma nova pista que a gente não está acostumado aí. Então todo mundo duvida de você até começar a fazer sentido, até começar a funcionar. E aí caminha, se você conseguir passar por esse vale da morte, por uma disrupção. Aquilo se desmaterializa, se desmonetiza, até chegar à tal da abundância, democratizando. Pensa comigo, vamos criar uma loja física. Quanto tempo eu preciso para isso? Eu vou ter que escolher o ponto, de preferência. Não faz a menor diferença. Não tem que criar gatilhos mentais para eu correr atrás de comprar aquilo, para você me manipular a desejar aquilo que eu talvez não queira. Por que você não acolhe com amor? Por que você não traz essa abundância? A internet ela é abundante. O problema da abundância, nesse caso, é que quando a gente olha para a abundância, a gente percebe que ela está na mão de todo mundo. Ela democratizando, ela está na mão de todo mundo, o que é muito maravilhoso. Faz sentido? Aí vem um termo na internet chamado DIY. Faça você mesmo, do it yourself. Aí você olha assim, eu me lembro que eu fiquei assustado quando eu vi isso. Você consegue baixar no Google o molde para imprimir uma arma de fogo numa impressora 3D. Aí você começa a dizer, poxa, impressoras 3D fazem mal para a humanidade. Será que faz mal? A mesma impressora 3D que imprimiu uma arma, imprimiu uma máscara para proteger a gente dessa pandemia como um todo. A gente está temendo a impressora 3D ou o ser humano que manipula e utiliza e escolhe a mesma. A gente está num mês especial, Setembro Amarelo, consciência sobre suicídio.
Há mais de 10 anos, as pessoas mais se matam do que matam os outros. Como Dante disse, a gente vive uma fábrica de desorientados. Um monte de gente fazendo o que não quer e não sabe o que quer. E aí imagina, de forma democrática, na mão de qualquer pessoa no planeta, ele pegar essa tecnologia e usar para o mal. De novo, a gente não está temendo a tecnologia. Nós somos os criadores dela. A gente está temendo a nossa humanidade, que talvez esteja baixa demais. E quando eu olho para isso, eu fico dizendo, cara, para com isso, gente. Como a gente supera isso? Como a gente vira essa página? Como a gente vai para essa página em branco como estudante? Até quando eu penso na página em branco, tem uma expressão em inglês, que ela fica maravilhosa em inglês, eu vou tentar traduzir ela, mas ela diz assim, ó, do it by the book, faça segundo o livro. E aí vale acrescentar, but be the author, mas seja o autor do mesmo. Essa página em branco para você ser o autor totalmente autoral da tua história, da tua jornada. Então, se a gente tem a tecnologia democratizada, abundante, cada vez mais acessível, o que é um convite para a gente? É a gente entender que existem talvez duas formas da gente conseguir não temer a tecnologia. Forma 1 seria se os 7,8 bilhões de seres humanos tivessem sintonizados na coerência, na consciência, no amor, nas primeiras intenções. A tal telepatia que o Murilo trouxe, né, para a gente, se a gente ativar esse inconsciente coletivo, vibrar nessa frequência, e a gente vibrar na frequência do amor, talvez a gente consiga chegar lá. Mas é um pouco difícil. Talvez eu trocaria, inclusive, a palavra difícil por complexo. E aí, sempre que a gente pensa num coletivo muito grande para fazer essas coisas, e todo mundo tem que ter essa consciência, porque se tiver democrático, essa pessoa fugir da regra, der merda, a gente fica com medo. Mas tem uma forma muito mais fácil, que é a começar em mim. Tudo começa em mim. O Dante falou isso. Talvez não exista Brasil. O Brasil é meramente um território definido por nós. Mas eu sei que eu existo. Eu sei que eu estou aqui. Talvez eu não estou saindo do planeta, mas eu esteja fora de órbita, buscando a minha órbita interna. E começa dentro de mim. De verdade. E pensa comigo, quando a gente percebe isso, a gente percebe que se eu não quero ser substituído por máquina, se eu não quero temer máquina, é simples, é só não ser máquina. Qual a merda? Todo dia eu faço as mesmas coisas todo o tempo. É como se eu já fosse uma máquina. É repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão. Eu estou no automático. Sabe aquela música de Zeca Pagodinho? Vou trazer de um outro contexto. Meio, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como é que tu leva a tua vida? Como é que tu vive do flow dela, presente para ela, cidade presente para ela? A gente está totalmente no piloto automático. A gente não está nem observando a paisagem maravilhosa que está ao nosso redor, a natureza, as pessoas. A gente está completamente ausente do nosso presente, que é um presente e é a única coisa que a gente tem. E aí, se você consegue descrever o que você faz, tenha certeza que uma máquina vai te substituir. Porque eu crio máquinas. E máquinas é sobre despegar uma descrição do que você faz, um passo a passo, eu crio um algoritmo, e esse algoritmo eu consigo fazer com que ele faça aquilo que você faz. É meio que, percebe? Se você faz tão rápido e você faz toda hora a mesma coisa, você nem está pensando, você não está nem presente, você nem precisa estar ali. E isso acontece porque a gente não está mais humano. A gente está super distante da gente mesmo. É quase como se a imunidade da humanidade fosse a humanidade. E acho que a gente teve esse tal curso online da natureza como de estudante. Pensa, curso online da natureza, genial. Porque a gente precisava voltar à nossa humanidade. Por isso, retiro. A gente está esvaziando a mochila juntos para vir o novo. E que esse novo seja sintonizado no amor, na verdade, na presença. Afinal, o sintoma de cura é o amor. Pensa comigo. E eu vou trazer o que o Dante trouxe. Sabe a mãozinha de Playmobil? Sabe aquilo de networking frio, onde eu só quero teu business card? E se eu quiser teu life card? E se eu quiser saber verdadeiramente quem você é? Eu quiser que você se apresente de forma nua, bem figurativo nesse sentido, mas você trouxer para mim a tua verdade. E se eu trocar o business card por um life card? E se você puder sair um pouco dessa mente, e entender como a Vilma nos trouxe a inteligência do coração. Ele está atrofiado dentro da gente, ele está completamente mascarado em um monte de capa de proteção, porque a mente disse, vai dar merda. Aí você não enfrenta aquele risco, aí o que você faz? Você se limita. E aí você vai bloqueando o coração, bloqueando a vibração, bloqueando. Aí não tem mais intuição, não tem mais nada. A gente é só ego, é só falta de presença, é só tentando ser máquina, quero ser mais eficiente. Sabe o que me dá muita agonia, é ver que toda a nossa existência é baseada em métrica, em definição de tudo. Oscar Wilde disse, definir é limitar. Por que todo o nosso mundo é baseado em KPI, meta,
OKR, é tudo coisas definíveis, metrificáveis, mas me diz, quais são as melhores coisas da vida? Para mim não são coisas, são pessoas, são momentos, são experiências, é um amor. Define amor para mim, por favor. É impossível, é indefinido, falta palavras. Não dá. Define teus sentimentos, acolhe teus sentimentos. É tão difícil fazer isso. Qual é o ROI do amor? Qual é o retorno do investimento no amor? Então, se eu entrego amor, qual é o retorno do investimento? Por que eu sou cobrado linearmente, condicionalmente, viro fornecedor? Eu sou humano, porra. Para com isso. Não faz sentido. Enquanto a gente estiver nessa pista, a gente não vai perceber que, em vez de a gente estar curando, a gente está adoecendo. A gente está escolhendo a métrica errada, a pista errada. Não existe ROI do amor. Não existe. E esse é a maior entrega que a gente pode dar para qualquer pessoa. E a gente tem de verdade que sair dessa linearidade e abraçar essa circularidade, porque é nela onde o amor floresce. Ele é mais viral do que qualquer outra coisa. Como disse a Vilma, ele vence o medo, ele vence tudo. O amor incondicional, é ele. Mas qual é o problema? É que a gente desacostumou a viver em comunidade. A gente vive sempre, né? Pensa assim, acho que brasileiro tem essa mania. Ele gosta de sair para fazer 3 coisas. Mentir, contar vantagem e falar mal dos outros. Putz, grila. Ainda vem Sócrates e diz, pensa, pessoas extraordinárias falam sobre ideias. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Aí a gente passa o tempo inteiro falando dos outros, mentindo e contando vantagem. Não vive mais em comunidade. Olha que palavra linda e simples. Está tudo escrito e traduzido nela. Com unidade. Com unidade. Eu não sabia o poder dela até vivenciar a experiência de comunidade. Tem um livro que para a gente é muito importante, chama O Grande Potencial. E ele fala assim para a gente. Quando o ser humano atinge sua máxima performance, ele atinge sua pequena potência. A grande potência acontece quando ele se conecta com as pessoas certas. Quando ele vive em comunidade. Essa comunidade, inclusive, é a comunidade que o Murilo falou, que ele vai disponibilizar para vocês entrarem, esse curso maravilhoso. São mais de 350 mil seres humanos lindos. É um arco-íris todo dia. São mais de 40 academias de criatividade, onde se fala de vulnerabilidade, de amor, de verdade, de primeiras intenções, de lado B, lado A, onde acaba com essa ilusão de separação, isso que não faz o menor sentido. E lá dentro eu percebi que talvez eu não devesse falar sobre tecnologia. Não a tecnologia externa, mas a interna. Porque a saída, ela está dentro. Voltando para aquele espelho que a gente falou sobre a Rafa, a saída está dentro. Ela não está fora. E quando a gente sente isso, a gente começa a entender que talvez a gente buscou as tecnologias erradas, está buscando as tecnologias erradas. E aí, humildemente falando, é um pouco arriscado dizer humildemente para isso, a gente tentou criar um framework para mapear essas nossas habilidades, esses nossos conjuntos de habilidades enquanto seres humanos que faz sentido para a gente. E a gente denominou de 7 sets, um framework para o futuro da humanidade. Caramba, Renan, o nome é bonito, hein? Babado. 7 sets, maravilhoso. A gente forçou o 7, para falar a verdade. Tem 9, mas a gente ficou em 7 e botou 2 transversais, porque 7 sets é muito mais babado do que 9 sets. Venhamos e convenhamos. Mas olha que lindo 7 sets. Detalhe, a gente acredita muito no mundo sutil, espiritual, então ele é completamente inspirado nas luas, nos planetas. Então, todos esses sets eu vou revelar aos pouquinhos para vocês. Óbvio que eu vou dar um spoiler, eu sei que vocês já conhecem um deles. Qual? O mindset. Mas qual é o problema com o mindset? Não, vamos lá. Mindset é maravilhoso. Carol Dweck, no livro dela, fala muito bem isso. Tem o mindset fixo e o mindset de crescimento. E a gente tem que sair desse mindset fixo, onde a gente sempre fica reclamando, só olhando o problema como um problema, e a gente abraça, no outro caso, o lado da oportunidade, do crescimento, do questionamento. A gente se pergunta, e se? Por que não? A gente está sempre abraçando isso. Qual é o problema da mentalidade? É porque ela fica sempre no campo das ideias. Sempre no campo das ideias. Toda ideia que a gente tem, 4.000 outras pessoas já tiveram, sendo que só 4 colocam em prática. O problema não está nisso. O problema é que o mindset, ou seja, a mentalidade, não está virando realidade. E aí, meu amigo, não faça logo nada. Faça logo nada. Então, a gente não basta idealizar. E aí, abre um parênteses importante para a gente pensar enquanto brasileiro. Nos Estados Unidos, a gente pode ser 2 coisas. Winner ou loser. Vencedor ou perdedor. O que significa isso? Significa que a gente entende que o trabalho dignifica o homem e que o caminho para o sucesso, para a vitória, se é que a gente pode trazer esse paradigma de competição, é um caminho que tem a perda, o fracasso e que é super natural. Então eu valorizo todo mundo. No Brasil, a gente também pode ser 2 coisas, winner ou cheater.
vencedor ou trapaceiro. E é isso que está tudo errado nessa pista. Por quê? Porque eu deixo de confiar. Sabe a Love-Based Society que o Dante trouxe? Sabe a Trust-Based Society? Sociedade baseada no amor, baseada na confiança? Ela vai por água abaixo. Acabou isso. Porque você não consegue confiar na pessoa que está ao teu lado. Nos Estados Unidos, se você sentar numa mesa e perguntar para o cara quais são os planos de futuro da startup dele, da empresa dele, que ela pode valer bilhões, ele te fala. Porque se você contar, ninguém mais vai trabalhar com você ou para você. E isso muda tudo. Mas não, a gente fica no campo das ideias, temendo contar para os outros, não entendendo que está no outro a grande potência. Lembra daquela imagem linda, maravilhosa, talvez a mais bonita que vocês viram? Eu, o Murilo, a Tânia e o Dante se abraçando ali naquele momento de super espontaneidade, que não importa para onde, importa com quem. É sobre isso. Quando você abre a tua ideia, ela sai e se expõe a outras visões e ela cresce. E ela cresce e se transforma. Então, para a gente sair dessa mentalidade que não vira realidade, a gente trouxe o segundo set, o Action Set. Sair do tal planejamento e abraçar o fazejamento. Babado, hein? Entender que não faz sentido isso. A gente fica sempre planejando. Qual planejamento deu certo nesse ano? Talvez aqueles que sejam discípulos de Nassim Taleb. Antifrágil, apaixonados pelo caos, colocam o caos na fórmula, mas talvez nunca ninguém imaginou tanto caos. Maravilhoso. E a gente vai aprender sobre navegar no caos amanhã com Tânia Mujica. Nossa, vocês vão ver, é extraordinário. Mas o que acontece? Todo tempo a gente está fazendo exatamente as mesmas coisas esperando resultados diferentes. 99% do teu dia fazendo as mesmas coisas. Automático. Quantos por cento do teu dia você está fazendo coisas pela primeira vez? Gente, fazer coisas pela primeira vez, para mim, significa algo muito grande. É ser virgem. Quanto tempo você não é virgem? Quando foi a última vez que você não fez algo pela primeira vez? E aí, pensando nisso, a gente criou um álbum de figurinhas Gravidade Zero de virgindades. É babado, é claro. Nerd ama figurinha. É claro que eu tenho que trazer um álbum de figurinhas para vocês. Esse álbum de figurinhas é dividido em 3 tipos de figurinhas. A rosa, que é comum, é fácil, acho que todo mundo consegue. Tem a prateada, que aí... e tem a dourada, que aí, puta que pariu, é difícil. Mas é um convite para a gente voltar a fazer as coisas pela primeira vez. Steven Spielberg, ele diz assim: as pessoas esqueceram como contar as histórias. Histórias não têm mais meios e fins. Ela tem começos que nunca deixam de ser começos. Lembra como é o começo de qualquer coisa? O tesão lá em cima, você vai com medo mesmo, você se apaixona. Sabe o tal do filtro do Instagram que a gente fica buscando? Ele está no amor, porra. Se apaixona. Ele está lá no começo. Ele está lá naquela virgindade. Mas você perdeu isso. Você entrou no commodity, na mesmice, você está no automático, você nem se reconhece mais. Então a gente trouxe isso nessa provocação. E aí vem, meu Deus do céu, o Feel Set. Talvez o principal dos sets, tão explorado aqui. A gente teve esse presente da Vilma, meu Deus do céu. Se eu soubesse o quanto o coração é poderoso, rapaz, eu acho que ainda botava ele em caps lock do tamanho da tela inteira, porque o Feel Set, rapaz, não dá para vencer ele não. E como nerd, fica a dica, hashtag fica a dica dessa frase. Quando pensamos, competimos com a máquina. Quando sentimos, máquina nenhuma compete com a gente. Puta que pariu, cadê o sentimento? Por que tu não acolhe ele? Por que tu não é você de verdade? Tá toda hora botando para baixo do tapete, acumulando. É trazer a verdade, acolhendo, é se reconhecendo, é trazendo o teu coração. A mente mente, o coração nunca mente. Mas você vai ter coragem de seguir teu coração? Ah, como eu amo essa palavra. Coragem significa ação do coração. Coração, age em ação. Mas a gente não tem essa coragem. Como disse o Dante, parece que ele é transgressor, aponta para o impossível ou proibido. Mas não, ele é tão belo. Ele é tão belo, mas tão belo, que você entra num quarto escuro e aí vem aquela ilusão daquela frase que tu escutou a vida inteira. Talvez a luz não esteja no fim do túnel. Talvez você seja a luz. Aí a gente até entende uma criança ter medo do escuro. Mas faz sentido um adulto ter medo do escuro. Na realidade, talvez nem conhecer a própria luz. A verdade é que nesse quarto escuro, quando você começa a enxergar teu coração, ele começa a brilhar tão forte que você vira um vagalume. Você vira um vagalume. E ele começa a brilhar, ele começa a pulsar e você vira a luz daquele ambiente. E essa luz, ela se mistura com outras luzes. Sabe, quase como se algo translúcido e vira um grande arco-íris. Sendo que a gente não percebe isso. A gente sempre se acha melhor do que o outro. E aí vem o people set. Entender que essa nossa inteligência está na gente. Não importa para onde, mas com quem, como disse o Dante. Simon Sinek de novo. Eu sou fã desse cara, mas desculpa, eu vou ter que discordar de você. Talvez o seu TED, que eu acho que é o TED mais visto do mundo, esteja errado. Start with why. Começar com o porquê. O porquê.
Eu acho que isso gera mais ansiedade, mais perda de presença do que qualquer outra coisa. Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber qual é o meu porquê? Na realidade, o propósito não é um destino, ele é o caminho. Caminhante, não existe o caminho. O caminho você faz ao caminhar. Antônio Machado. É entender que está no caminho. E nesse caminho, pensa assim, ó, vamos para o pior lugar do mundo. Com as melhores pessoas, ele se torna o melhor lugar do mundo. Vamos para o melhor lugar do mundo. Com as pessoas erradas, ele se torna o pior lugar do mundo. Não importa para onde. Start with who. Quem é você e quem você quer ao seu lado. Reverb, música e poesia. A gente é fãzão de Tiago e Alain. Eles têm essa frase que para a gente são tão significativas. A pergunta não é para onde, é com quem. É com quem. Abraçando, então, as pessoas certas, a gente abraça uma pluralidade de look sets, uma pluralidade de formas de ver o mundo. É quase como se quanto mais a gente tem pessoas maravilhosas e diferentes ao nosso lado, afinal, a quantidade tem uma qualidade que só a quantidade tem. A diversidade é isso, é essa beleza de cores, essa pluralidade. Meu Deus, mas a gente está sem input. E sem input diverso, não tem output diverso, não tem criatividade, não tem inovação. A gente vai sempre fazer futuros com referências, fazer mais do mesmo, seguir passo a passo. É muito louco entender, porra, o mundo está mudando tão rápido, de verdade faz sentido o manual, faz sentido passo a passo. Para de buscar isso, só tem uma resposta para isso, é o coração. É o seguir a tua bússola interna, é a tua intuição, que vê antes, que vê antes, que vê antes. Então, quanto maior é esse nosso repertório, maior é essa nossa combinatividade. E isso também tem muito a ver com um curso que eu fiz com Tânia, de comunicação não violenta. Ela mostra pra gente que empatia, às vezes não é se colocar no lugar do outro. Talvez seja impossível se colocar no lugar do outro. Tem toda uma história por trás, todo um caminho gigante, toda uma pista que é completamente diferente da minha. Mas é me colocar ao lado do outro. É dividir a dor, é acolher. É entender que sentimentos são mensageiros. E quando a gente exerce esse look set, olha o mundo de forma diferente, presta atenção como o mundo fica mais bonito, mais colorido, como você vive no presente e não ausente. Aí talvez venha um dos sets que foi o convite que a natureza nos fez, o motivo desse retiro, o reset. Tá bom de fazer a mesma coisa, tá bom, já basta. Meu Deus, o livro está todo poluído. A única certeza é que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Essas fórmulas, esse sucesso, ele está te cegando. Você não está enxergando o que tem na tua frente. Talvez seja a hora de recomeçar. É quase que se fosse um computador. Nesse computador tivesse dado tela azul, porque tu tem muito sistema, muito aplicativo, muita foto, muita coisa. Pega teu celular aí, fica passando quanto aplicativo você tem. Entra no teu WhatsApp, quantos grupos, quantas fotos, quantos vídeos. Toda hora, armazenamento cheio, bateria acabando. Tela azul, papai. Tela azul acontece quando o sistema operacional não consegue controlar o hardware. O que é o nosso hardware? É o nosso corpo. Pensa que o nosso corpo é um Airbnb. Qual a nota você daria para o teu Airbnb? Será que seria 5 estrelas? Será que você está cuidando bem dele? Lembra que ele armazena nosso coração, nossa mente, nossa alma. E essa tela azul é esse convite para recomeçar nessa tela em branco. É dar essa pausa, é tirar esse peso da mochila. Porque enquanto tiver pesado dessa forma, sabe o que a gente não vai conseguir fazer? Sonhar. E como o sonho é poderoso. Quem é fã de Matrix e de outras teorias possíveis de múltiplas realidades, sabe que talvez a gente esteja vivendo sonhando, ou sonhando vivendo, ou vivendo acordado, ou acordado sonhando. Bem, eu só sei que a gente deixou de sonhar de verdade. É quase como se, ao escutar o sonho das pessoas, eu digo, é isso? Que merda, faz sozinho. Cadê o sonho grande? Jorge Paulo Lema já nos trouxe. Sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas te liberta dos detalhes insignificantes. Esquece Lema um pouquinho, com todo respeito a ele. Vamos para Singularity agora. Lá tem um framework chamado Sci-Fi Network. Sci-Fi é sobre ir do futuro para trazer para o presente, não trazer do passado. O passado não serve como referência. Disrupção, como diz Otto Scharmer, é simplesmente entender que o futuro não vai ser igual ao teu passado. Então você tem que trazer de outra pista. E aí lá eles chamam de Moonshot Mindset, esse tiro à lua. O que seria esse tiro à lua? Pensa assim, se eu pedisse para você fazer uma lista de 5 a 10 itens de como a tua empresa cresceria 10% após a pandemia. Faz essa lista e compara com o teu concorrente. Se é que você acredita em concorrente. Eu não acredito, mas compara com as outras pessoas do teu setor. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser exatamente igual. Agora faz uma lista de 10 vezes. O que acontece? Da tela azul, você não está acostumado a sonhar grande. Sendo que 10 vezes é geralmente mais fácil, mais rápido e mais barato do que 10%.
Por quê? Porque no 10% é onde todo mundo está. É onde todo mundo se sente confortável ou apto a chegar. E não é essa pista, é outra pista. O Walt Disney já disse, eu foco no impossível, porque lá a concorrência é menor. Mas a gente só foca fazendo as mesmas coisas que todo mundo. Aí não tem nem graça, né? A gente realmente tem que abraçar esses futuros ainda sem referências. E quando a gente percebe que isso está mudando tanto, a gente entende que talvez a nossa empresa, o nosso grupo, a nossa organização, com milhares de pessoas, na realidade se tornou um grande peso. Tantos ativos, tantas coisas, carregar tudo isso. Caramba, como isso pesa. Talvez, eu lembro do Daniel Castanho, numa live do Experience Club, do Natalie, do Ricardo. Cara, ele falou assim, tendência, hein? Eu acho que as empresas não vão crescer, elas vão decrescer. Elas vão cada vez mais se tornar um monte de empreendedores acoplados nessa célula-mãe. E essa nave-mãe, meio que ela está sobrecarregada. Ela só sabe ir do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B. E as naves filhas? E é como se fosse um transatlântico que vai de Santos para Recife. 2 lugares maravilhosos, eu sou recifense. Mas tem um lugar mais bonito, no meio do caminho, chamado Fernando de Noronha, que só o bote vai chegar lá. O transatlântico não consegue abarcar. Qual é o ponto? A gente tem que soltar esses bots. Aí a gente vai soltar na nossa empresa? Como é que a gente solta? Meu Deus, a gente cria um comitê de inovação, aí passa tudo por uma diretoria, por uma hierarquia. Aí não tem autonomia, não tem liberdade, segue as mesmas fórmulas. Não vai dar em nada. Tem que deixar livre, autônomo, independente. É abraçar essa incerteza. Quando a gente abraça isso, a gente passa a entender, de fato, esse poder que tem na inovação, de encontrar futuros sem referências, de abraçar quartos escuros. E aí, esses foram 7 sets, mas como eu disse que existiam 2 transversais, o primeiro dos transversais é o skill set. É quase como se fosse o nosso DNA, nossa essência, a nossa autoralidade, que a gente se perdeu e se esqueceu no meio do caminho. E aí, acho que vai ser o slide mais bonito que você vai ver na sua frente. Vovó Amélia diz, minha avó vai fazer 92 anos, dia 23 de setembro, ela me disse sempre assim, 5 dedos de uma mesma mão, 5 filhos de uma mesma mãe, todos diferentes. Somos todos diferentes porque insistimos nas histórias únicas, porque insistimos em ser iguais, porque insistimos nas mesmas fórmulas. Vovó estava... humanos, todos únicos, todos singulares. Imagina o Neymar ser historiador. Cara, essa foto deu dificuldade para ficar a montagem, hein? Olha o Neymar historiador. E não imagina até ele goleiro. Não faz sentido, porque não faz parte do DNA dele. O 9º set, ou o 2º set transversal, é o toolset. Então a gente criou um conjunto de ferramentas não convencionais para a gente desbravar esse nosso mundo interior. Essa saída que está dentro, essa luz, esse brilho, essa pluralidade entre a gente. E esse toolset permite a gente a navegar nesse mar de complexidade, nesse mar caótico. Eu sei, esses são 7 sets. Abraçar esse caminho talvez é você se abraçar, é você se auto-abraçar. É você entender essa pureza que existe dentro de você e se apaixonar por ela. Lembrem-se, a gente tem que sair dessa ilusão da separação, sair dessa ilusão de um ecossistema, de falar mal dos outros. A gente tem que construir juntos, voltar à natureza. Vamos atingir a meta de Murilo? Vamos encontrar essa tal telepatia? Vamos conversar pela consciência? Vamos abraçar essa circularidade. Afinal, a gente poderia viver todos os dias como se fosse uma primeira vez, se encher de curiosidades, entender que a vida está cheia de virgindades para a gente perder. A gente podia andar em comunidade, andar em tribo, com as pessoas certas e entender que é no zero que a gente encontra o infinito, que pode ser muito mais bonito do que o caminho que a gente está caminhando. Muito obrigado.